Em tempos ancestrais, na rica tapeçaria do Antigo Testamento, surge a figura de Jonas. Um profeta. Mas não um profeta qualquer. Sua alma guardava um temperamento conflituoso, reativo. Famoso por sua história singular, este homem, filho de Amitai, que habitava em Gath-Hefer, foi singularmente escolhido pelo próprio Altíssimo para uma missão crucial, de enorme peso para os desígnios divinos. O destino: Nínive. Nínive, a imponente e temida capital da Assíria, uma cidade notória por sua crueldade, sua opressão impiedosa, particularmente contra o povo de Israel. Pregar contra a impiedade deste lugar, esta era a clara ordem divina para Jonas. Mas o coração de Jonas resistiu. Ele, o profeta de Deus, em vez de seguir o chamado do Senhor, tomou uma decisão audaciosa e incrivelmente perigosa: fugir. Sim, fugir da presença do Altíssimo, da tarefa que lhe fora confiada. Ele desceu ao porto, encontrou um navio, destino Tarsis, na direção oposta. Uma tentativa deliberada e frontal de escapar do propósito divino para sua vida. Que audácia! Que desespero o teria movido a tal ponto para ir tão longe? Esta história que se desenrola é mais do que a jornada de um homem. É um confronto. Um confronto não apenas com a vontade inabalável de Deus, mas também com as próprias limitações de Jonas. Seus preconceitos, sua compreensão estreita da justiça e da misericórdia divina. Veremos como eventos extraordinários marcam seu caminho de forma inesquecível. A narrativa de Jonas é um testemunho poderoso. Revela o alcance ilimitado da misericórdia de Deus. Seu desejo ardente de salvação, não apenas para um povo, mas para todas as pessoas, em todas as épocas, mesmo para aqueles que parecem mais distantes dele, mais dignos de juízo aos olhos humanos. Que verdade assombrosa e gloriosa! Esta saga nos conduzirá por águas turbulentas e reflexões profundas. E eis que a voz do Altíssimo ressoou. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, um profeta em Israel, não para confortá-lo, mas para uma missão árdua e desafiadora. Uma ordem clara e inequívoca foi proferida: vá a Nínive. Nínive, a temível capital da Assíria. Um império notório por sua crueldade e opressão. Uma cidade mergulhada na impiedade, cujos pecados clamavam aos céus. Deus ordenou a Jonas que se levantasse e clamasse contra ela, que anunciasse o juízo divino iminente sobre aquela metrópole ímpia. Mas o coração de Jonas não se inclinou à obediência. Em vez de seguir a ordem divina de marchar para o leste, para o coração daquele império cruel, o profeta escolheu um caminho oposto, um caminho de fuga, de rebelião. Ele desceu à cidade de Jope, um porto movimentado na costa do mar Mediterrâneo. Lá, encontrou um navio que partia para um destino distante, Tarsis. Tarsis. Longe dali, talvez no extremo oeste do mundo conhecido àquela época. O mais distante que se poderia ir da presença de Deus e do propósito que ele tinha para sua vida. Era uma tentativa deliberada, consciente. Jonas não tropeçou no caminho para Tarsis. Ele o buscou, pagou a passagem, embarcou na embarcação com outros viajantes e marinheiros que nada sabiam de sua missão e de sua fuga. Ele desceu ao porão do navio, buscando talvez se esconder, não apenas dos olhos dos homens, mas da própria face do Senhor. O profeta, chamado para falar em nome de Deus, agora fugia de Deus mesmo, de seu chamado, de sua presença onipresente. Uma estranha e perigosa tentativa de escapar do braço forte daquele que o enviara, numa embarcação frágil sobre as águas, buscando refúgio onde a voz divina parecia não alcançar, ou onde ele esperava que não o alcançasse. Ele virou as costas para Nínive, para o chamado, para o Senhor. Uma escolha de desobediência que prenunciava tribulação. A embarcação singrava as águas rumo distante de onde a voz divina ordenara ir. Subitamente, os céus escureceram, e uma tempestade de magnitude assustadora irrompeu sobre o mar. Não era uma tempestade comum, mas um vendaval furioso e ondas gigantescas que ameaçavam engolir o navio a qualquer instante. O convés era açoitado por torrentes de água. A madeira gemia sob a pressão implacável das águas turbulentas. Marinheiros, homens acostumados aos perigos do mar, foram tomados por um pavor incontrolável.
Viam a morte de perto e seus corações batiam descompassados. Clamavam a seus deuses, cada um ao seu modo, buscando por socorro ou explicação para tamanha fúria da natureza. Lançavam ao mar tudo que podia ser aliviado do peso, mercadorias preciosas, suprimentos, na tentativa desesperada de impedir que o navio afundasse. Mas a tempestade parecia apenas intensificar, como se fosse pessoal, direcionada contra aquela embarcação específica. Sentiram em seus instintos mais profundos que aquela fúria não era meramente natural. Havia algo mais. Uma força sobrenatural em ação, e alguém a bordo devia ser a causa de tamanha calamidade. Decidiram então lançar sortes, um método milenar para desvendar mistérios e encontrar o responsável em tempos de crise. Com as mãos trêmulas, lançaram os pedaços de madeira ou ossos marcados, observando com ansiedade para onde a sorte cairia. E ali, para assombro de todos, a sorte recaiu sobre Jonas. O profeta que buscava refúgio em seu sono contra a realidade de sua desobediência, foi despertado e confrontado pelos marinheiros apavorados. Perguntaram com urgência na voz quem ele era e por que aquela terrível tempestade lhes atingia. Jonas, com a gravidade do momento pesando sobre ele, confessou sua identidade e, mais importante, a identidade de seu Deus. Eu sou hebreu, declarou ele, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Admitiu que estava fugindo da presença deste Deus todo-poderoso, que controlava o próprio mar que agora os ameaçava. Os homens ficaram ainda mais aterrorizados ao ouvir suas palavras, compreendendo que a tempestade era uma perseguição divina direta contra aquele homem a bordo. Perguntaram, com a voz embargada pelo medo e reverência, que deveriam fazer com ele para que o mar se acalmasse. Jonas, aceitando as consequências de sua desobediência e reconhecendo que era a única forma de salvar aquelas vidas inocentes, deu-lhes a resposta drástica. Tomai-me, disse ele, e lançai-me ao mar. Então a tempestade cessará sobre vós, pois sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tormenta. Os marinheiros, apesar do seu próprio perigo, hesitaram em cumprir um ato tão extremo. Não desejavam ser a causa da morte de um homem, mesmo sob tais circunstâncias. Tentaram desesperadamente remar de volta à terra, lutar contra a força avassaladora das ondas, mas seus esforços eram inúteis. A tempestade não cedia. Vendo que a morte era inevitável para todos se nada fizessem, clamaram ao Senhor, ao Deus de Jonas, pedindo que não os fizesse perecer por aquele ato e que não os considerasse culpados pelo sangue daquele homem. Com corações pesados e temor reverente, ergueram Jonas e o lançaram nas águas revoltas. E no instante em que o corpo do profeta mergulhou na fúria do mar, aconteceu o impensável. A tempestade cessou, o vento amainou, as ondas se acalmaram, e uma grande bonança sobreveio. Os marinheiros, testemunhando este milagre assustador, ficaram profundamente maravilhados e temeram ao Senhor com um temor ainda maior, oferecendo sacrifícios e fazendo votos ao Deus de Jonas. Lançado ao mar, Jonas afundou nas águas furiosas, engolido pela imensidão azul que instantes antes ameaçava tragar o navio inteiro, mas o Senhor, em sua soberana vontade, não permitiu que as profundezas o sepultassem para sempre. Preparara um grande peixe, uma criatura colossal das águas profundas, com um propósito divino e específico. Foi dentro de suas entranhas, em um instante aterrador e inesperado, que Jonas encontrou um abrigo, ainda que sombrio e fétido. 3 dias e 3 noites se passaram naquele ventre vivo, um cativeiro úmido e claustrofóbico, longe da luz do sol, longe da terra firme, longe de qualquer esperança humana. Ali na escuridão opressora, em total desespero e isolamento, Jonas confrontou a si mesmo e a grandeza do Deus de quem tentara fugir. A arrogância se dissolveu na umidade salgada, e a resistência deu lugar ao quebrantamento. Foi daquele abismo, do ventre do grande peixe, que uma oração sincera subiu aos céus. Um clamor de arrependimento profundo, um reconhecimento da própria loucura e desobediência. Jonas abriu seu coração, confessou seu erro, e implorou, pela misericórdia divina, aquele mesmo atributo que pouco depois o incomodaria tanto. Ele clamou do mais íntimo de seu ser, reconhecendo que a salvação vem do Senhor. E o Deus que ouve o clamor dos aflitos, mesmo no ventre de um peixe, inclinou seus ouvidos para a oração de Jonas. Sua paciência é infinita, e sua vontade de salvar se estende até mesmo àqueles que lhe resistem.
Em resposta àquele clamor vindo da escuridão, o Senhor proferiu uma ordem àquela criatura marinha, uma palavra de comando divino direcionada ao peixe que serviu de prisão e refúgio. E a ordem foi obedecida prontamente, pois toda a criação se curva diante da voz do Criador. O grande peixe, cumprido seu papel no plano divino, vomitou Jonas em terra firme. Expele-o para a luz do dia, para o solo seco, para uma nova chance de viver e, mais importante, uma nova chance de obedecer. Salvo de maneira tão improvável, Jonas emerge daquela experiência transformadora, marcado pela providência e pronto para seguir o caminho que antes rejeitara. A jornada na escuridão o preparou para a luz, e a morte aparente o trouxe de volta à vida, pela pura graça de Deus. Que milagre inacreditável e assombroso! Jonas, resgatado das profundezas pela mão poderosa de Deus, é vomitado em terra firme. A segunda chance estava ali, clara como a luz do dia. Desta vez, sem hesitar, o profeta Jonas, impulsionado pela experiência avassaladora que viveu, dirige seus passos para o leste, para a cidade que ele tanto temia e talvez desprezava, a grandiosa Nínive. A ordem divina ecoava em sua alma. Agora quebrantada pela provação, ali estava ela, a capital da Assíria, um império conhecido por sua brutalidade, por sua opressão implacável, especialmente contra Israel. Nínive, um símbolo de maldade, aguardava o mensageiro de Deus. E Jonas, adentrando aquela vasta metrópole, começou a clamar com voz forte e profética. Sua mensagem era direta, um ultimato dos céus. Em 40 dias, Nínive será destruída. Ele pregava contra a maldade avassaladora que ele via nas ruas. A impiedade que clamava aos ouvidos de Deus era um aviso severo, uma sentença anunciada, a menos que houvesse uma mudança radical. Mas o que aconteceu a seguir desafiou toda a expectativa, até mesmo a do próprio profeta. Para a surpresa de Jonas, e talvez do mundo inteiro na época, o povo de Nínive, aquela gente considerada cruel e sem esperança pelos israelitas, acreditou na palavra vinda de Deus, entregue por aquele estrangeiro. Sim, eles acreditaram. E mais do que isso, eles agiram. Um movimento de arrependimento genuíno varreu a cidade, de ponta a ponta. Desde o trono real até o cidadão mais humilde, todos se humilharam diante do Deus de Jonas. Eles se arrependeram de seus maus caminhos, abandonaram a violência e a injustiça que definiram sua existência. Jejuaram, vestiram-se de saco e cinzas, um sinal externo de sua dor e humilhação, e clamaram, com toda a força de seus corações, pela misericórdia do Deus de Israel. O rei emitiu um decreto, ordenando que ninguém comesse ou bebesse, nem mesmo os animais. Todos deviam clamar a Deus com fervor, afastando-se de sua maldade e da violência de suas mãos. Uma cena inimaginável se desenrolava em Nínive. E Deus, em sua infinita compaixão e onisciência, viu o arrependimento sincero em seus corações. Ele viu suas obras, a mudança radical em suas vidas. E vendo a sinceridade de seu clamor e de sua volta para ele, Deus, o justo, o misericordioso, desistiu de trazer a calamidade que havia anunciado. A sentença foi suspensa. A destruição foi evitada pela graça divina, respondendo à genuína volta de Nínive. Que demonstração do poder do arrependimento e da vastidão da misericórdia de Deus. E mesmo após testemunhar o milagre do arrependimento de Nínive e a compaixão divina poupando a grande cidade, algo surpreendente e desconcertante aconteceu no coração do profeta Jonas. Em vez de celebrar a salvação de tantos, ele ficou profundamente descontente, até mesmo zangado com a misericórdia de Deus para com aqueles que ele via como inimigos impiedosos. Sua ira era palpável, um desgosto profundo pela decisão divina de poupar aqueles que ele, em seu limitado entendimento e preconceito, julgava merecedores de destruição imediata. Ele sentiu que a bondade de Deus para com um povo tão cruel era de alguma forma injusta, um golpe contra sua própria expectativa de justiça retributiva. Mas a paciência do Eterno ainda não havia se esgotado com seu profeta teimoso. Para ensinar a Jonas sobre a vastidão de seu amor e compaixão, que se estende muito além das fronteiras de Israel, Deus usou uma lição visual e pungente. Ele fez crescer uma planta, talvez uma aboboreira, que rapidamente se desenvolveu, oferecendo uma sombra refrescante sobre a cabeça de Jonas, sob o sol escaldante do Oriente. Jonas se alegrou grandemente com essa proteção inesperada, encontrando,
alívio e conforto nela. Era um pequeno milagre pessoal que o agradava. Contudo, e na manhã seguinte, Deus enviou um verme que atacou a raiz da planta, e ela murchou, secou completamente sob o calor implacável do sol. O conforto de Jonas desapareceu, e ele ficou furioso novamente, lamentando-se pela perda da planta que se tornara seu refúgio. Ele chegou a dizer que preferia morrer a viver naquelas circunstâncias. Foi então que a voz do Criador ecoou, uma pergunta penetrante e reveladora. Você teve compaixão desta planta, pela qual não trabalhou, nem a fez crescer, que nasceu em uma noite e pereceu em outra. Que eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. A lição era clara e avassaladora. Deus demonstrava que seu amor e sua misericórdia são universais, abrangendo a todos os povos e nações que se arrependem. A compaixão de Jonas por uma planta efêmera contrastava drasticamente com a vastidão da compaixão divina por uma metrópole inteira, repleta de vidas. A história de Jonas, portanto, não é apenas sobre um profeta rebelde e um peixe grande, é um poderoso testemunho da imensa misericórdia de Deus, sua soberania inabalável e seu desejo ardente pela salvação de toda a humanidade que se volta para Ele em arrependimento. Que possamos aprender com o legado de Jonas a abraçar a compaixão divina e a obedecer ao chamado de Deus, confiando que seu amor e perdão são maiores do que nossas falhas e preconceitos. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.